Filipão. E aí, meu, tranquilo? Bom demais. Boa noite, mestre. Tá me ouvindo aí tranquilamente? Boa noite, tô tranquilo. Tô ouvindo bem. Olha, então, Filipão, primeiramente vou me apresentar aqui. Deve ter aí alguém dos seus amigos, dos seus seguidores que às vezes não me conhece. Meu nome é Diogo Rodrigues, sou professor de Educação Física formado há mais de 10 anos. Atuo e trabalho hoje justamente com esse processo de transformação, não somente com aulas, não somente com treinos, mas principalmente com a transformação, que é o que leva as pessoas a terem o resultado real, o resultado que foi atingido pelo Felipe. E se apresenta aí, mestre. Vamos começar esse bate-papo aí, que tem muita gente ansiosa para ver seu resultado. E aí, Diogo, cara, então, sou o Felipe aí, tenho 36 anos, tenho 3 anos de operado, né? 3 anos que eu comecei essa transformação aí, fez dia 9 agora, de maio. Sim. Entendeu? Sou contador de área pública, trabalho com contabilidade pública. E estamos aí nessa batalha diária aí, né? Pois é, pois é. E aí, Filipão, como foi sua história? Me conta aí, assim, a gente gosta de bastante riqueza de detalhes, eu vou te perguntando, então você pode ficar à vontade para contar. E eu gostaria de saber o primeiro aí, como foi sua infância, se você já teve problemas com sobrepeso, ou se começou na adolescência, como foi? Não, eu sempre fui magrinho, na infância, assim, criança mesmo, né? Uhum. Aí, não sei se foi com 9 anos, 8 anos, eu contraí uma hepatite. E na hepatite foi falado que a gente teria que comer muito doce, né? E eu engordei absurdamente, com 9 anos. E depois, adolescência, eu tive uma fase mais magra, né? Mas não magra, menos obeso, vamos dizer assim. Uhum. E depois fechou. E essa fase sua na adolescência, com quantos anos e mais ou menos quanto você pesava nessa fase mais magro? Você lembra? Não, foi de 14 até uns 16 anos, assim. Eu cheguei a pesar 89, 90. Só que eu era baixo. Ah, tá. Mas esse aí era o seu peso, você pesado ou você magro? Magro, a fase mais magra, né? A fase menor, vamos dizer assim. Então, beleza. Então, a gente entende aí que você, entrando na adolescência, você já estava acima do peso. Já. E aí, deu uma controlada, com 16 anos, você pesava aí 89, talvez um pouco menos. Bacana. E aí, a partir daí, começou a ganhar mais peso, como foi? A partir daí, foi só aumentando de peso, né? E depois chegou uma fase que eu cheguei a 136 quilos, se eu não me engano. E eu comecei a fazer um tratamento com um remédio de apetite e tal, que foi a pior coisa da minha vida, né? Nossa, e aí eu cheguei a 105 quilos. Uhum. Então, na verdade, com esse tratamento você chegou a 105 quilos. Mas antes do tratamento você estava pesando 130, que você falou? 136. 136, não, bacana. Isso com qual idade? Isso foi em 2009, eu tava com uns 26 anos, 27 anos. Então, 10 anos atrás, mais ou menos, né? 27 anos. Aqui eu tô fazendo a anotação, Felipe, porque o seu caso ele é bem particular, né? Porque você ganhou peso, teve essa oscilação, e eu vou anotando aqui justamente para direcionar, porque senão às vezes até eu me perco um pouco nos números, tá? Mas então vamos lá. Você saiu da adolescência, começou a ganhar peso, chegou nessa faixa dos 136 quilos. Qual que é a sua altura mesmo? 1,77. 1,77. Ah, não, só você é alto, pô. Você falou que sua estatura não é alta, você é alto sim. Não, na adolescência. Ah, sim, entendi. Bacana. Então, e você aí com 136 quilos, meu amigo, eu quero que você me fale o que passava na sua cabeça nesse momento que te fez procurar um médico, que te fez procurar um tratamento alternativo com a base de remédios. Como que era seu psicológico, seu emocional nessa época, Felipão? Então, nessa idade, eu já até cogitei a possibilidade da bariátrica, né? Aí eu fui dar um endócrino aqui na cidade e ele descartou a bariátrica, era novo e tal, não sei o quê, e fez um tratamento aí à base de inibidor de apetite e uma dieta, entendeu? Mas aí a procura por ele mesmo foi só parte estética, né?
26 anos, mais ou menos, né? Foi só a parte estética, né? Saúde em si, eu não me importava muito, não. E, entendeu? Aí, com os remédios, logicamente, é fácil fazer dieta, né? E eu caí 31 quilos, se eu não me engano, passei um pouquinho. Dá uns 6 meses isso aí. Foi onde você falou que chegou em 105, foram 31 quilos. 6 meses de tratamento. Foram 6 meses. Joia. Dá pra gente ter uma base aqui, né? Então quer dizer que você perdeu numa média aí de 5 quilos por mês, que é um número até razoável, saudável, dentro de um emagrecimento normal. Mas a sua preocupação nessa época ela era mais estética, né? Você tinha limitações, Felipe? Você sentia assim, limitações pelo fato da obesidade? Como era? Eu sempre fui muito ativo, desde criança. Em todas as fases da minha vida eu sempre fui muito ativo. Joguei bola, artes marciais, entendeu? Eu acho que me ajudou muito. E nessa época, ou seja, desde a adolescência até essa época, você continuava com a prática esportiva ou você estava parado até então e por isso chegou nesse peso também? Não, jogava bola. Jogava bola. Eu tinha a famosa pelada, né? Sim. Mas eu cheguei a ser atleta mesmo, jogador de futebol e tudo. Mas até 14 anos. Até 14 anos eu jogava na universidade aqui. Ó, que legal. Sempre gordinho, sempre acima do peso. E a gente vê então um traço característico, você sempre teve facilidade com a prática esportiva. Você já é uma pessoa que sempre praticou esportes, né? Porque muitas vezes as pessoas têm aquela falsa sensação que todo mundo que pratica esporte é magro, e não é. A gente tem que vir justamente com esse direcionamento, muitas vezes quebrando as crenças, porque tem pessoas que acreditam que realmente qualquer pessoa que pratica esporte, que ela emagrece, e não é bem assim. A gente sabe que para a pessoa manter a saúde física, manter o peso dentro do normal, é uma série de fatores. Fazer e praticar esporte é um deles. E, naturalmente, como você sempre praticou esporte, acredito que você não tinha aquela preocupação com a saúde. Porque, interessante até comentar, semana passada eu fiz uma entrevista com a Geice, que é uma das alunas que a gente entrevistou, e ela teve um problema de uma parada, de um princípio de infarto e de uma parada cardiorrespiratória com 23 anos de idade, cara. E assim, por mais que as pessoas falem, não, mas é uma exceção. É uma exceção. Não é normal você ver uma pessoa tão jovem tendo um problema assim. Mas, se ela não tivesse o agravante da obesidade, dificilmente ela teria passado por isso, né? Ela era totalmente sedentária, se alimentava mal e teve esse susto. Foi a partir daí que ela realmente buscou transformar a vida dela. No seu caso, aí a gente vê a diferença. Você mesmo com todo o perfil da obesidade, a sua saúde, pelo que você me fala, então ainda estava preservada, estava tranquilo. Sim, a gente até brincava, porque os exames de sangue estavam tudo normal, entendeu? As taxas estavam, mesmo quando eu cheguei, não no final, quando eu operei, mas um pouco antes, os exames de sangue estavam todos perfeitos. Não, bacana. E aí você procurou então o médico, estava pesando aí 136 para fazer esse tratamento. Ele num primeiro momento não foi favorável com a bariátrica e o seu interesse era mais estético mesmo. Nessa época você estava jogando bola, o que você estava fazendo de exercício? Não, só bola mesmo, de vez em quando. Já tava mais largado mesmo, entendeu? Já estava mais sem atividade física assim, constante. Era mais uma pelada que a gente fala, né? Sim. E você lembra qual foi esse remédio? Sibutramina. A sibutramina, ele entra como nessa categoria de ansiolíticos também, né? A pessoa toma, ela dá uma segurada no ânimo e inibe o apetite, né? Isso aí. Sim. E aí como foi então, Filipão? A partir daí, isso aí nós estamos em 2009, você perdeu 31 quilos, estava pesando 105, seu interesse era realmente cuidar da aparência, se sentir melhor, e a partir daí, como foi a história? Aí, a partir daí, suspendi o tratamento com o remédio, né? Aí foi só ganhar peso. Você teve esse problema de ganhar de novo, né? Eu ganhei 2 vezes que eu perdi, né? Sério, cara? Então você chegou a pesar aí quase 170? Eu cheguei a 170 quilos. 170 cravado? 170 e pouquinho.
E quanto tempo depois você já estava pesando esses 170? O que, uns 6 meses depois, um ano? Não, demorou. Isso aí foi 2009, 2010, mais ou menos. Eu pesei em 2017, que eu cheguei em esse auge, janeiro de 2017. Ah, tá. Mas num primeiro momento você não recuperou o peso todo de uma vez? Não. Mas foi rápido. Os 31 quilos foi a recuperação, foi rápido. Tipo assim, 3, 4 meses já estava com o peso de volta. Ah, tá. Então, olha só, é muito interessante esse tipo de detalhe, Felipe, é que é muito importante a gente enfatizar aí com os nossos ouvintes, com o pessoal que nos assiste. Você está fazendo uso de remédio, em 6 meses você perdeu 31 quilos. Sim. E após interromper o tratamento com remédio, que naturalmente a gente sabe que isso não pode ser constante, que os efeitos colaterais... Você teve algum efeito colateral durante o uso de remédio? Não sentiu? Não, só mesmo humor, estresse. Ah, sim. Então, naturalmente, durante esse período, você perdeu os 31 quilos. Na hora que interrompeu justamente o uso do remédio em 4 meses, ou seja, ele demorou 6 meses para perder, galera, mas na hora que ele interrompeu o uso do remédio, em 4 meses ele recuperou os 31 quilos de novo. E aí nós chegamos então no ano de 2010, você de volta aos 136 quilos, né, Felipe? E daí para frente foi ganhando novamente, gradativamente mais peso aos poucos. Isso aí. E até você me fala que em 2017 você já estava pesando 170, né? Isso, em janeiro de 2017 eu estava pesando 172 quilos, se eu não me engano. Pois é. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Nesse tempo, quer dizer, foram 7 anos para ganhar praticamente mais 34 quilos, 35 quilos. Nesse meio tempo, você tentou outras estratégias para emagrecer, para perder peso, fazer dieta, ou você largou de mão? Não, aí esse período eu fiquei largado mesmo. Atividade física é zero, comida, sedentarismo e alimentação completamente errada, entendeu? Entendi. E isso é muito agravante, quer dizer, isso é muito grave, né, Felipe? E eu falo assim, todos os alunos que nos acompanham, todas as pessoas, porque a gente já vê aí um quê psicológico, né? Eu falo que o preço mais caro que a gente paga quando a gente não atinge uma expectativa ou um objetivo que nós mesmos temos muitas vezes, é o preço da motivação, é o preço psicológico. Porque, veja só, você estava com um objetivo, estava focando, com a ajuda do acompanhamento médico, conseguiu perder peso. Mas em determinado momento você não conseguiu dar sequência nesse tratamento e o prejuízo psicológico foi tão grande que você ficou 6, 7 anos, quer dizer, 6 anos direto, 7 anos, que você largou de mão. E você jogou para escanteio e foi fazer outras coisas, não sem problema nenhum. É claro que todos nós temos prioridades, mas é interessante na sua fala, inclusive você dizer pra gente que você inclusive parou de fazer os exercícios físicos, né? Que você chutou o balde, e é uma característica, Felipe, comum. Eu vejo isso muito acontecer muito, porque as pessoas que têm essa dificuldade realmente, que às vezes tem um fator genético que atrapalha, ou às vezes o ambiente que não é o mais favorável para você emagrecer, para você se manter focado, tem sempre esse fator psicológico muito gritante, e ele atrapalha muitas vezes a pessoa que se desmotiva, que perde o propósito, ela realmente acaba se entregando. E ainda bem que você contornou, porque o peso que você estava, meu amigo, 172 quilos, realmente é muito complicado. Nessa época aí você começou a perceber algum problema de saúde? Porque enquanto... Pois é, e uma outra coisa que eu posso assimilar aqui. Enquanto você ainda estava na primeira fase, lá em 2009, em 2008, que você controlava o peso, que você fazia exercício, estava acima do peso, obeso, mas fazia exercício, seus exames e sua saúde ainda respondiam bem. Na hora que você largou de mão, aí você viu o prejuízo mesmo, né? Exatamente. Foi onde eu assustei, cara. Foi onde eu assustei, porque eu comecei a sentir um batimento. Eu comecei a escutar muito meu coração, começava a me incomodar. Foi a primeira coisa que eu senti, entendeu?
E aí corri atrás de exames, aí eu fui ver que eu tava pré-diabético, aí o exame de sangue já tava dando tudo errado. Aí não tinha mais nada certo, tudo risco absurdo. Falei, cara, tem que tomar um jeito, né? Foi a hora que eu decidi a bariátrica, né? Você tomou um susto, né? Aí assusta, né? Foi justamente por ver os exames de sangue, Felipe, ou teve alguma coisa assim que te tocou mais assim, internamente, eu falo psicologicamente, que te fez assim, sair dessa inércia e buscar resolver o problema? Então, na verdade eu fui ao médico na clínica em 2016, aí sentei, conversei com ele, eu lembro uma coisa que ele me falou, que ele falou assim, cara, se você tiver qualquer dúvida, você não faz a cirurgia. Entendeu? Eu tinha muita dúvida. Eu levantei e fui embora. E fiquei em 2016 todo pensando nisso. Faço ou não faço? Faço ou não faço? E o meu filho, ele tirou uma foto minha. Eu estava indo dormir, ele tirou uma foto minha. Eu fiquei olhando a foto. Sabe, a gente não se via daquela maneira, né? Quando eu olhei a foto, eu assustei. Caramba! É interessante você falar, Felipe, porque essa é uma característica que todos, eu posso falar assim, 99% das pessoas que tentam e que buscam a superação, que buscam modificar a sua realidade, elas passam por isso. De em determinado momento não se reconhecer. Sim. Em determinado momento você olhar, muitas vezes pode ser num espelho, numa vitrine de um shopping, pode ser num espelho na casa de alguém, pode ser pela foto, igual você tirou sua foto e você viu a foto e você falou, essa pessoa não sou eu. E isso é muito forte, cara, sabe por quê? Naturalmente, todos nós nos amamos, a gente ama a si mesmo. E quando você olha para o seu semblante, você não se reconhece, é um susto muito grande. Muitas vezes a pessoa vai evitando passar por isso, ela evita se olhar no espelho, ela evita às vezes se arrumar, evita às vezes até sair, né? E no seu caso, em determinado momento, você teve esse choque. E aí, como foi assim? Porque é um turbilhão, né? Passa 1 milhão de coisas na cabeça nessa hora, né? Quando eu olhei a foto, ele tirou o meu telefone, eu peguei a foto do telefone pra dormir. Quando eu olhei assim, eu falei, caraca, aí eu me assustei. Eu lembro que eu fiquei a noite toda com aquilo na cabeça, com aquela imagem na cabeça. Aí, acho que no outro dia, aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, vou dar um jeito, cara. Vou dar um jeito que vai ficar ruim. E quando, no caso, né, você me relatando, então você já estava aí com quase 30 anos, ou já estava com 30, não, você estava com 33, né? 33 aí, 32. 33 anos, E obesidade, eu não sei se você é uma pessoa que tem problemas, por exemplo, com estresse, Felipe, mas normalmente, igual você falou que a sua profissão, né, uma profissão que trabalha muito ali com números, né, e tudo mais. E responsabilidade pública, né, meu? Pois é, a pressão é muito grande. Então, eu acredito, cara, que você foi alertado e foi salvo na hora certa, meu amigo, porque dali para um passo a mais é uma bomba relógio, cara. Exatamente, cara. Eu tinha um fato, um tempo antes, 1 ano antes, um amigo meu faleceu, entendeu? Com AVC, ele era novo também, obeso e tal, e a gente já conheceu. Quantos anos tinha? Ele? Eu não lembro, mas era 30 e poucos anos, né? Tipo assim, ele era mais velho da faixa etária. E você lembra mais ou menos? E o peso dele era mais ou menos igual o seu tava nessa época, aí 170 ou era menos? Sim. Não, acho que ele era mais pesado até. Pois é, cara, é triste, né? Infelizmente, com certeza era um cara muito bacana, né? Porque... Sim, é um cara muito... Cara, é triste. E eu falo assim, Felipe, graças a Deus você tá aqui hoje para contar essa história, porque tem muitas pessoas que neste exato momento, talvez não agora, mas não aqui com a gente presencialmente, mas nesse exato momento, estão passando por essa mesma situação. Na dúvida de repente fazer essa escolha, de comprar essa briga, que não é fácil, cara. A gente sabe que não é fácil. E você realmente ter que olhar para si mesmo e se reinventar e ter coragem de assumir um compromisso. E é um compromisso que muitas vezes transpassa nós mesmos, porque eu já vi isso acontecer diversas vezes, Felipe. Eu não sei se você chegou a passar por isso,
depende muito das pessoas ao redor, né? Mas aquele fato de repente você falar, eu vou tentar de novo, e as pessoas falarem, esse cara aí não consegue não, ele é sem vergonha, sabe? Esse murmúrio que fica nos bastidores, e as pessoas, ao invés de nos incentivarem, elas ficam desacreditando a gente, né, cara? Isso é muito triste. É o que mais tem, na verdade. É o que mais tem. As pessoas vão falar, você vai ficar doente, vai morrer. Aí eu lembro que eu fui num cardiologista por causa desse problema do coração aqui em Padua, onde eu moro. E eu lembro que eu fiz um teste lá, e quando eu tava mudando a roupa, ele chamou minha mãe e falou assim, não deixa eu operar. Nós conversamos sobre a bariátrica, não deixa eu operar, porque vai operar, vai morrer rápido, vai virar alcoólatra, não sei o quê. Minha mãe só virava apavorada. E o meu cardiologista, ele é de Patos, só que ele atende na cidade vizinha. Uhum. E ele é bariátrico, entendeu? Sim. Daí eu fui nele. Falei, chama o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, tô querendo fazer esse assado, só que muitas pessoas botaram medo e tal. Aí ele falou, Felipe, presta atenção, cara. Doente você já tá, cara. Já. Entendeu? Aí eu lembro que ele falou assim, vamos lá, você hoje consegue escolher sua roupa? Eu falei, não, é que cabe, né? Aí ele falou, então, depois você vai conseguir entrar na loja e escolher uma roupa. Isso vai te dar depressão, cara? Eu falei, aí ele me convenceu, foi onde que eu fui fazer a cirurgia. Ótimo. Entendeu? E eu agradeço muito ele, porque, na verdade, eu era alcoólatra. Hoje eu já não sou mais, entendeu? Eu bebia, eu churrasco, e a cirurgia me mudou. Por isso que eu falo que eu nasci mesmo, cara. Hoje eu sou uma pessoa completa. Quem me conheceu na época de obeso, hoje não é a mesma pessoa. E você bebia muito nessa época, Felipe? Bebia. Cerveja mesmo? Cerveja, qualquer coisa. Bebia tudo. Eu falo assim, eu não sou, aqui, Felipe, muito pelo contrário, eu jamais julgo alguém. Muito pelo contrário, eu tento sempre entender e sentir o que a pessoa passou para trazer justamente uma perspectiva sempre positiva. Mas eu vejo aqui duas opiniões médicas diferentes e você estava nesse meio aí, né? Sem saber, eu vou para lá, eu vou para cá. E eu dou total razão para o seu cardiologista, que foi o médico que te incentivou. Porque nesse momento, nessa situação que você já se encontrava, ou era cirurgia, cara, ou de repente não daria tempo de fazer mais nada. Exatamente, cara. Nossa, e que bom que você foi bem orientado, porque muitas vezes a falta dessa orientação pode ser cara demais, Felipe. Pode ser tarde demais, cara. Nossa, que bom. Mas, e uma outra perspectiva também, que vale a pena a gente ter em mente, que a fala deste outro médico que te avaliou também não está de toda errada. No caso, no momento, o que você precisava foi feito e tudo ótimo. Mas é um fato real que as pessoas, quando não preparadas psicologicamente para se submeter à cirurgia, elas têm altíssima probabilidade de ter efeitos colaterais psicológicos muito drásticos. E aí, por exemplo, no seu caso, como era a única alternativa e você já estava buscando isso há mais tempo, show, encaixou certinho. Mas eu já vi muitos casos, Felipe, de pessoas que estavam aí não num fator de risco tão grave quanto o seu, que passam pelo procedimento, que passam pela cirurgia e depois, por um problema de não conseguir, muitas vezes, se livrar realmente daquele vício da comida, de se livrar realmente dos maus hábitos, a pessoa acaba adquirindo outros hábitos, por exemplo, no caso como o alcoolismo. É muito comum você ver bariátricos passando por situações de realmente buscando a fuga, né? Através do álcool, de outros. Inclusive hoje teve uma senhora que entrou em contato comigo, que ela estava fazendo justamente essa pesquisa sobre o alcoolismo, que ela ficou sabendo que muitas pessoas que operam, ela acaba se tornando uma alcoólatra e tal, e ela queria entender o porquê. Aí eu expliquei, ela falou, olha só, no meu caso foi o contrário, né? Eu era e não sou mais. Por quê? A gente que é obeso, a nossa doença chama-se compulsão, né? Compulsão alimentar. E depois que você faz a bariátrica, fica difícil comer, principalmente no começo.
Então, as pessoas costumam canalizar isso é compulsão. A gente é compulsivo, né? E o líquido desce, viu? O líquido é fácil. Eu tomo 5, 6 litros de água por dia. Se deixar tereré, eu tomo 3 litros sentado, deixar você. Sim. E a pessoa vai pro álcool, entendeu? Eu lembro da minha psicóloga, ela falou, Felipe, então canalize a sua compulsão numa coisa saudável para você. Isso. Você vai externar essa compulsão e vai... Não. Mas e aí, uma coisa que eu sempre digo muito é que a pessoa vai operar, vai ficar magra e tal, mas a cirurgia é se for 5% do sucesso da gente. Exatamente. E na verdade... Isso, exato. E na verdade você falou um outro ponto aí, Felipe, que é primordial, é extremamente importante para todos aqueles que pensam em um resultado. Não os que pensam na cirurgia, mas todos os que pensam em buscar, em alcançar, em promover uma transformação através do resultado, que é o acompanhamento psicológico. Ou seja, você teve o acompanhamento devido, você fez o processo da forma correta. Isso aí. E essa forma de você não pular etapas, ou seja, de você se dispor psicologicamente para ser ajudado por outras pessoas, é o primeiro passo. É você aceitar a ajuda, aceitar que você precisa realmente transformar. Esse é o primeiro passo. E eu digo que é o mais importante, porque independente se seja no caso a bariátrica, se seja simplesmente com dieta e exercício, mas se você tem o amparo e o apoio de profissionais, e principalmente para te ajudar na parte motivacional, na parte psicológica, a alcançar seus propósitos, cara, isso daí é praticamente meio caminho andado. O resto se torna até fácil, né? Até eu sempre falo, olha só, a bariátrica, você tem uma maneira de emagrecer, que é se reeducar, né? Reeducar alimentação, atividade física, são os seus atos. Só tem essa maneira de a gente emagrecer, não tem outra. Isso. E a bariátrica, eu falo que ela nos reeduca na porrada. Entendeu? Você tem aí 1 ano na porrada, depois você consegue comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. Então, durante esse 1 ano, você tem que mudar para quando você chegar nesse 1 ano de cirurgia, vamos dizer assim, esse esforço que você está fazendo seja uma coisa normal lá na frente. Exato. Entendeu? Porque é difícil, mas é por um tempo, depois se torna normal. Como é ser errado, vamos dizer assim, é normal. Isso. Quando você consegue romper essa barreira aí, fica tudo tranquilo. Exatamente, você falou tudo, porque o grande fator aí, Felipe, é a readaptação. Mas a pessoa que não está disposta a isso, a pessoa que acha que a cirurgia vai fazer um milagre, que somente a cirurgia vai resolver o problema, ela está redondamente enganada. E é infelizmente devido a esse tipo de pensamento que a gente tem hoje esses dados alarmantes que nos mostram que 80% das pessoas que se submetem à cirurgia, 4 anos após, já ganharam parcialmente todo o peso. Então, você pensar que a cada 10 pessoas que fazem a cirurgia, 8 ganham quase o peso total de novo, é realmente muito preocupante. Nos mostra que alguma coisa não foi feita. Né? Então, pode falar, perdão. Não, pode concluir. Então, porque a gente, tipo assim, eu tenho o Instagram aí justamente para fazer essa motivação aí, e eu converso com todo mundo que chama, eu falo, como se estivesse conversando particularmente assim. Isso. E eu vejo muito, cara, a falha em si é da equipe que eu quero. Por quê? Eu fui muito preparado para a cirurgia, com a equipe lá da onde eu operei. Tanto é que depois da cirurgia eu tive uma consulta com a psicóloga, ela já está de alta. Então eu acho que a preparação psicológica deve se dar antes, até a cirurgia. Depois da cirurgia você só vai se readequando. E as pessoas, cara, eu vejo gente operando aí com 90 quilos, vamos dizer assim, sem comodidade, sem nada, aí pode ter apneia, pode ser o quê. Eu acho que já virou uma coisa muito de dinheiro, entendeu? Uma coisa capitalista. E isso não tem como dar certo. Não. Infelizmente acontece. Da mesma forma que a gente tem, né? Eu não vou falar que é uma questão
que é culpa dos médicos, não vou falar que é culpa da pessoa. É uma cultura realmente que existe da pessoa tentar um atalho. Isso aí. E essa pessoa que tenta um atalho, essa pessoa que tenta, de alguma forma, encurtar, fazer algo que ela não precise se esforçar, realmente não dá certo. Não tem como. A pessoa que quer transformar, ela tem que transformar primeiro, como eu sempre digo, é o trabalho que a gente tenta levar aqui para todos que nos ouvem, Felipe. É um trabalho de transformação interna. Ele é de dentro para fora. Não adianta a pessoa querer fazer uma cirurgia, que é uma intervenção externa, que acontece e você sai de lá achar que vai tudo virar mil maravilhas. Se você não mudar a sua mentalidade, o seu mindset, a sua cabeça, a sua forma de pensar, de se enxergar, principalmente, não adianta, cara. Pode ser bariátrica, pode ser cirurgia lipo, pode ser personal trainer, pode ser a melhor dieta do mundo. Se a pessoa não tiver a vontade de fazer diferente, de fazer acontecer na vida dela, não vai conseguir, cara. Exatamente. Assim como também, se a pessoa tiver uma força de vontade, essa mudança interior muito forte, ela não é necessária nem a cirurgia. Não. Tem casos, cara, as pessoas entram em contato comigo e falam, o médico mandou engordar aí 20 quilos pra me operar. Você vê, que médico manda engordar? Eu nunca vi na vida. Eu já vi, cara, eu já presenciei uma situação dessa. Infelizmente, uma aluna minha, e ela tinha essa situação. Não tinha o apoio do marido, ela queria emagrecer, mas o marido dela estava muito acima do peso. Não tinha esse apoio. Quando ela começou o trabalho comigo, a gente conseguiu perder aí na primeira tacada 9 quilos. Ela saiu aí da casa dos 85, foi pesar 76. Tava indo bem, tava legal. Só que aí veio o final de ano, festa, Natal, Réveillon, você já sabe como é que é. A família toda desregrada, ela não conseguiu manter o psicológico forte, começou a ganhar peso de novo, largou de mão. E aí foi buscar justamente esse suporte de fazer uma cirurgia. O médico, na época, aconselhou ela que ela ganhasse peso. Ela teve que pesar 95, um peso que ela nunca tinha chegado, que comprometeria a saúde dela, que estava legal, a saúde dela estava perfeita, o problema dela era totalmente estético. E ela foi lá, ganhou peso, fez a bariátrica e emagreceu. Mas sabe qual foi o resultado, Felipe? Infelizmente, o psicológico desmoronou, cara. O psicológico dela desmoronou. Ela não teve psicológico para pós-cirúrgico. E a gente sabe que a bariátrica é agressiva. A pessoa sente muito, cara. Que é justamente o que eu ia te perguntar agora. Como foi depois do seu pós-cirúrgico? Sente, cara. A bariátrica, as pessoas falam assim... Muita gente comenta assim, com a bariátrica é fácil. Cara, não, a bariátrica é punk. É punk porque mexe com a gente mesmo, sabe como? Eu, graças a Deus, cara, eu não tive problema psicológico, nada disso. Pelo contrário, só fui melhorando. Entendeu? Hoje o meu psicológico é outro do que eu era antes. Porque pelo obeso a gente é mais retraído, né? Entendeu? Hoje não, hoje eu sou outra pessoa. E logo no pós-cirúrgico você já parou totalmente com a bebida alcoólica? Como foi essa fase, essa transição? Uma semana antes, eu fiz um churrasco pra acabar. Não, eu vou operar, não vou beber mais. Teve uma despedida de obeso, né? Teve uma despedida de alcoólatra, né? Também. E eu falei, cara, eu vou passar por isso. Aí eu sou muito curioso. Tudo que eu vou fazer, ou eu gosto da minha vida, eu gosto de entender sempre, entendeu? E aí a bariátrica eu fui lendo, fui estudando, vi cirurgia, vi vídeo de cirurgia, relatos de pós-cirúrgico e tal. E, inclusive, foi até uma coisa que fez eu fazer o Instagram, porque é difícil você ter contato com alguém. Hoje não, hoje, graças a Deus, tem uma galera boa aí, que a gente se troca bastante, conversa bastante, troca bastante ideia. Mas na minha época não, então eu fui sabendo e tal. E cheguei nessa parte do alcoolismo aí, essa parte da compulsão do álcool, cara, eu já bebo. Depois disso eu vou piorar, não, eu vou parar. Não vou nem beber socialmente, eu vou parar de tudo, vou fazer direito, entendeu? Você foi uma coisa que eu sempre blindado. Foi sempre. E outra, o acompanhamento nutricional do personal, tipo assim, você vai comer 3 folhas de alface, era 3 folhas de alface, eu fiz a risca mesmo. Não inventaram a moda, você vê muita gente inventando moda, né? Porque é uma cirurgia que você parece que você não operou, cara.
Entendeu? Ainda mais a minha que foi por vídeo, eu não tive complicação nenhuma, graças a Deus, parece que eu Você fez a sleeve ou a bypass? A minha é sleeve. Sleeve. É. Eu incomodei, cara, falei que eu acho que minha mãe. Eu falei, mãe, parece que eu não operei, cara. Uma sensação estranha. Aí eu esqueci, tomei um copo d'água. Aí eu vi merda. Joguei um bolão na água, sacou? Nossa. Aí é aquela dor excruciante, né, meu? É ali que você percebe. É interessante isso aí. E eu achei muito legal, Felipe, no seu relato, é justamente você... Que pra mim é o principal de tudo que você falou. É a mudança da sua mentalidade. Você, antes da cirurgia, você teve uma mudança de mentalidade. Cara. Isso aí. Olha só que interessante. Você se preparou psicologicamente, já conhecia sobre os processos, já sabia o que ia vir pela frente. Né? Diferente de alguns alunos que contam pra gente os relatos, que às vezes a pessoa vai e faz a cirurgia, de repente quando ela vê não é nada daquilo que ela imaginava, às vezes o peso não vai abaixar porque a pessoa não se preparou. E isso acontece muito, mas eu tenho certeza que assim, as pessoas que têm possibilidade de acesso à informação, como a gente tem feito aqui através do seu relato, desse bate-papo, elas já vão ter uma perspectiva diferente que vai ajudá-las, caso elas forem passar pelo processo. E o principal aqui, que eu acho muito legal você falar, que é justamente, a cirurgia foi 5%, ela é somente a ponta do iceberg. Porque depois de um ano, se você não tiver essa readequação, não adianta, cara. Não adianta. Ela te deu um embalo, mas é você que manteve a máquina, é você que manteve os resultados, você que continuou buscando seus resultados, né? E isso é mérito seu, Felipe. Você não deve jamais deixar ninguém te diminuir, cara, porque você é um guerreiro, você é um campeão. E isso daí ninguém vai tirar de você, jamais. Né? As pessoas às vezes perguntam pra gente assim, poxa, qual que é a satisfação de você treinar tanto, de você gostar de fazer exercício? A gente que passa por isso, Felipe, a gente leva estampado na nossa carne aquilo que a gente escolheu para nós, aquilo que a gente escolheu como hábitos, como estilo de vida. A pessoa que te vê hoje, quem vê sua foto aí, o pessoal que viu só antes e depois, sabe quem é você sem precisar você abrir a boca para falar. A pessoa já olha e já fala, pô, esse cara é dedicado, esse cara treina. Porque você não tem um físico de uma pessoa sedentária, ele passou longe disso. Você tem um físico, um porte físico atlético. E isso é maravilhoso, você poder se olhar, se reconhecer no espelho, né, cara? Pela situação que você passou de ver aquela foto com 170 quilos e de repente falar, essa pessoa não sou eu. E hoje você se olhar no espelho e falar, poxa, esse sou eu, e sentir feliz e orgulho por isso é maravilhoso, cara. Isso motivação. Que a minha maior motivação sou eu mesmo, cara. É olhar o antes, fazer o antes e depois. Eu tô sempre fazendo, sempre postando o antes e depois, que me motiva muito, entendeu? Isso. E eu sempre falo pro pessoal que entra em contato aí, Felipe, eu queria emagrecer 20 quilos. Esquece isso, cara. Vou emagrecer meio quilo. Entendeu? Porque com 20 quilos você tem várias comemorações, entendeu? Não só 20 quilos. E eu faço isso, todo dia. Eu tenho que acordar, bater minha dieta certinha, quantidade de líquido e dormir bem. Entendeu? Isso. Porque eu não consigo, eu já fico chateado, não tenho que viajar, você não consegue segurar a dieta. E a motivação tem que ser todo santo dia. Exato, e todo dia e cada dia fazendo um pouquinho, né, Felipe? Não tem isso aí. Igual eu tava falando, hoje eu tava gravando uma aula agora à tarde, e uma aula que eu vou colocar no YouTube, que é justamente falando sobre quais são as maiores dificuldades da pessoa que busca emagrecer, que é o entendimento, principalmente, do próprio organismo, do metabolismo, né? E uma das coisas que é muito recorrente é justamente essa questão da pessoa colocar uma meta e não ter intermediários nessa meta. A pessoa ela tem que ir uma etapa de cada vez, é um passo de cada vez. Sim. Então, assim, se a pessoa quer mudar 100% e ela quer melhorar 100%, ela não vai abraçar os 100% de uma vez. Ela começa com 1%. 1% hoje, aí mais 1% amanhã já são 2%, e assim vai. Como aquela metáfora que fala do boiadeiro, né? Não sei se você já ouviu falar a história do boiadeiro, que ele no primeiro dia de trabalho, o chefe dele falou com ele, eu preciso que você passe aquela boiada
deste lado da fazenda para o outro. E era uma boiada com 1000 cabeças de gado. E o cara viu aquele tanto de boi e falou assim, eu não dou conta. Mas aí ele foi, pensou, refletiu e começou, aos pouquinhos, foi cercando os bois daqui, foi cercando, e aí foi passando um boi de cada vez, e é um de cada vez. Aí foi passando, e ele foi cercando. Quando ele assustou, faltava pouquíssimo. Quando ele viu, chegou no final do dia, todos os bois tinham passado. Mas não é tudo de uma vez, é um de cada vez. E a gente vai cercando. Quando você assusta, meu amigo, já tá bem adiantado. Isso é maravilhoso, né, Felipe? É isso aí, eu sempre falo. Você tem uma meta de 20 quilos, eu vou emagrecer 20 quilos, mas se você comemorar um por um, você vai ter 20 comemorações, e não uma. Isso aí, eu acho que sustenta mais. Exatamente. E agora a escada é degrau por degrau, não tem como a gente chegar. Isso. Exato, não tem jeito. E se você tentar andar 2, 3 degraus de uma vez só, pode ser que você caia para trás. Isso aí. Pior ainda. Isso aí. Felipe, agora a pergunta final, meu amigo. A pergunta que é aquela: quanto que você tá pesando hoje, meu amigo? Hoje eu tô com 97. 97 quilos. Então, quer dizer, de 172 para 97 foram aí 75 quilos. É, mas eu cheguei a 72 quilos. 72, né? É. Então, quer dizer, você ganhou aí mais uns 20 quilos de massa magra. É isso aí. Nesse meio desse caminho. Então, na verdade, quer dizer, 172 para 97 são 75, mas na verdade você chegou a 72. Isso aí. Então você perdeu 75, você perdeu 97 quilos. Isso aí. É isso mesmo? Você que é contador, você vai falar. Eu sempre uso 90 quilos, porque eu entrei passar a cirurgia com 162, né? Ah, sim. Eu operei com Mas no total, então você perdeu quase 100, velho. Quase 100 quilos. Nossa, cara, é glória mesmo, né? Só pensando nos números assim, a gente até assusta. Você falar que você eliminou outro Felipe da sua vida. Eu sempre falo, rapaz, eu eliminei uma pessoa obesa. Não é nem só uma pessoa simples, uma pessoa obesa. Isso aí. Sim, cara, nossa, que isso, é fantástico, né? E fruto do seu esforço. Quanto tempo você demorou, Felipe? Você falou aí que você chegou a pesar a 75, né? 72. Quanto tempo você demorou para chegar nesse peso de 72? Na verdade, eu com 8 meses operado, eu cheguei a 82 quilos. Aí eu já comecei a fazer um trabalho para sustentar o peso, pelo menos. Aí fiquei oscilando 84, 86, 82. Aí em janeiro do ano passado, eu fui fazer a plástica da barriga, que é onde eu perdi peso pra caramba. Com 20 quilos eu perdi 16 quilos, se eu não me engano. Aí cheguei a 72. Sim. Entendeu? Então foi 2 anos que eu cheguei a 72 quilos. E me fala sobre a cirurgia, essa cirurgia corretiva, né, que foi para tirar o excesso de pele. Como foi o procedimento? Foi tranquilo? Você sentiu bem? Já estava ansioso para fazer? Tava, né? Porque começa a incomodar, né? Porque a gente fica muito seco, então a pele, tipo assim, era só pele mesmo. Não tinha gordura, então já que eu não fiz nem lipo na cirurgia. Foi só retirada de pele. Então retiraram uma pele grande e deu 800 gramas. Foi só pele grande. E foi a recuperação me assustou. Porque a gente entra com medo, né? Porque eu vou ficar amarrado, vou ficar andando agachado e tal, isso aqui. Eu com 60 dias eu estava na academia de novo. Eu liguei pro médico, falei, com 40 dias, eu liguei pro médico e falei, cara, eu tô bem, você me libera pra voltar a treinar, eu vou entrar em depressão, cara. Ele falou, então espera dar 60 dias, filho, e volta devagarinho e tal, não sei o quê. E com 60 dias eu tô na academia de novo. A recuperação foi muito boa, graças a Deus. A alimentação ajuda muito, né? Não só a parte de emagrecimento, mas a parte de recuperação, a alimentação é tudo. E a alimentação e o fato também do seu organismo, Felipe, porque uma coisa que as pessoas não sabem, ou pelo menos não param para analisar, que é o seguinte: quando você já treina, quando você já faz atividade física, o seu organismo ele está acostumado e habituado a regenerar tecido.
E o que é esse regenerar tecido? Quando a gente está malhando, quando a gente está se exercitando, fazendo esportes, você gera lesões o tempo todo e o seu organismo recupera dessas lesões. Então o seu organismo fica particularmente expert em recuperar de lesões. Porque as lesões musculares, que é o que a musculação proporciona, é o que faz você ganhar massa magra, ganhar força, né? Então quando você vai para uma cirurgia agressiva, mas o seu organismo já é expert em regenerar tecidos, a sua recuperação é o dobro da velocidade de uma pessoa sedentária. Então, eu acho que dificilmente alguém iria algum médico iria sujeitar a fazer a operação ou a cirurgia em um paciente que estivesse sedentário, por exemplo. É praticamente impossível hoje você achar um médico que faça essa cirurgia de reparação de plástica de abdômen em alguém que seja 100% sedentário. A primeira coisa que vai falar com a pessoa, precisa de uma preparação, precisa fazer esporte, fazer alguma coisa, porque senão o organismo da pessoa vai ficar muito debilitado. E neste caso você teve uma recuperação rápida, que com um mês você já estava pronto para outra, né? Apesar da recomendação pediu mais, mas com um mês você já estava se sentindo bem pra caramba. Com um mês eu já estava trabalhando, já estava de volta. Com 20 dias eu não usava mais cinta, não precisava mais da cinta. Aí, que beleza. Graças a Deus, não é bom demais, cara. E eu falo assim, é com muito orgulho, né, Felipe, que você tem que falar com muita satisfação, porque às vezes as pessoas têm algum certo de preconceito, de juízo de valor, de falar, com cirurgia é fácil, com cirurgia... Não é. Muito pelo contrário, essa daí é a coroação, meu amigo, é a cereja do bolo do cara que foi o maior vitorioso. Esse aí é o seu troféu de campeão, essa cirurgia, e você hoje poder realizar seu sonho, né, Felipe? E essa parte da pele é uma coisa que as pessoas perguntam muito, cara, porque eu não sei onde foi parar minhas pernas, cara. Entendeu? Só ficou mesmo um barrigo, o resto sumiu tudo. Tem um pouco aqui no peito, mas já tá acabando também. E foi só barriga mesmo, cara. E essa parte aí que as pessoas falam realmente isso aí. Que com a bariátrica é fácil, aí depois fala, com a plástica é fácil. Entendeu? E a maioria das pessoas que falam isso são pessoas que não conseguem também. É mais fácil denegrir o próximo do que tentar fazer melhor, né? Exatamente. Isso eu fico rindo, sabe? Não vou brigar, vou estressar, vou não. Não, muito pelo contrário. A gente tem que tentar justamente superar essa situação, né? Porque o que acontece independente da esfera, tá, Felipe? Seja no campo profissional, seja no campo afetivo, seja no campo religioso, seja nessa questão de saúde física, sempre vão ter aqueles que nos apoiam e sempre vão ter aqueles que, por não ter a coragem, por não ter a força de vontade que a gente tem, vão nos criticar e vão nos apontar. Sempre tem isso. E eu até deixo o convite aí, eu tô vendo aí que a Maria tá perguntando. Galera, no sábado de manhã, no sábado à tarde, às 15 horas, eu vou ter uma live com uma médica que é a doutora Letícia. A doutora Letícia, ela é dermatologista e ela vai dar uma aula aqui pra gente sobre flacidez, porque muitos alunos me perguntam sobre essa questão da flacidez da pele, se somente o treino ajuda, igual ela perguntou aí, se passa algum produto, alguma coisa, e ela vai dar essa aula aqui para vocês. E essa aula vai ser importantíssima, justamente para quem já está no processo de emagrecimento e para quem está buscando resultado estético. Então aí, Maria, você e os demais que têm essas dúvidas sobre flacidez, acompanhem sábado às 15 horas aqui no Instagram, beleza? Mas aí, Felipe, novamente assim, parabenizando você pelos resultados, pelo trabalho, continue assim. A satisfação hoje de você poder realmente ter ganhado aí mais do que 20 quilos de massa magra, né? Você hoje poder viver uma vida normal, tranquilo, se olhar no espelho, se amar, se aceitar, cara. Isso é uma coisa que você tem que sempre levar essa mensagem, sempre. E no que depender de mim, meu amigo, eu também vou sempre levar essa mensagem, sempre te ajudar. E você sabe que pode contar comigo. Aproveitando, né, eu queria saber se você tem alguma dúvida também, Felipe, sobre, de repente, suplementação, treinamento, alguma coisa que eu possa te ajudar, assim, rapidamente, se você... Não, tranquilo. Depois eu vou te perturbar no particular depois. Não, então beleza, joia. Pode contar comigo, meu amigo, que aqui
o arsenal tá preparado. É aula, treino, o que precisar, porque eu também sou cabeção, eu sou assim, muito estudioso, gosto de aprender sempre mais, sou muito curioso. Então, a gente sabe, assim, tenta saber de tudo um pouco. E cada dia aprendendo mais, né, meu amigo? Isso aí. Maravilha, meu caro. Felipe, eu queria realmente agradecer. Quero que você deixe aí um recado final aí para os nossos amigos, para os nossos seguidores que nos acompanharam aí até este momento. Deixa um recado aí para a turma que vai assistir essa live depois. Queria agradecer, Diogo, essa oportunidade, cara, porque, tipo assim, eu faço o Instagram meu, as pessoas entram em contato pra gente, porque eu gosto, de ajudar. As pessoas que quiserem tirar qualquer dúvida, é só chamar a gente. A Bruna também ajuda muito, a gente tá bem engajado nessa causa aí. E porque não é fácil, cara. E uma das coisas que eu posso fazer para as pessoas é motivar, entendeu? É o que eu sempre procuro fazer, entendeu? E dizer, cara, que, tipo assim, começa hoje, que amanhã você vai estar muito mais perto do que ontem, né? E é um dia por vez, cara. Exatamente. Comece hoje. Se você começar hoje, daqui a um mês você vai se agradecer. E daqui a 6 meses, daqui a um ano. Falou tudo, meu amigo. Isso aí. E galera, agradecer novamente ao Felipe por compartilhar com a gente. Convidar todos vocês amanhã. Irei ter a live aí novamente com a Bruna, a doutora Bruna, vai falar com a gente aí, que ela é sua esposa, sua namorada, Felipe? A namorada? Sua namorada, a Bruna nós vamos ter uma live amanhã, bacana demais, onde iremos falar sobre os processos de emagrecimento. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre os processos de emagrecimento, agora com uma visão mais técnica. Então quero convidar todos para participar com a gente amanhã. Provavelmente vai ser no final do dia também, aí por volta das 19 ou das 20 horas, ainda estamos dentro da agenda. Eu vou avisar todos vocês aqui direitinho, mas não deixem de assistir, não deixem de compartilhar com os amigos, com, às vezes, aquela pessoa querida que você sabe que está precisando desse incentivo, né, Filipão? Isso aí. Felipe, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Galera, valeu demais participar com a gente. E aí, Felipe, depois eu vou deixar essa live disponível lá no YouTube, eu vou te mandar o link, que aí toda vez que alguém te perguntar também, você assiste aí a entrevista que nós conversamos detalhadamente. E esse aí vai ficar para a posteridade, para a galera poder ver e se inspirar e se motivar. Show de bola. Valeu, galera. Brigadão, um abraço, Filipão, mais uma vez. Valeu demais, mestre. Valeu, um abraço, cara. Tamo junto. Valeu.